Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vê a gente de madrugada, 5 de março, quinta-feira, 5 de março, quinta-feira, e essa semana, amanhã, né? Você vai concorrer a essa caneca maravilhosa aqui. Então, olha, quem gosta da caneca da TV Reação, quem sempre quis ganhar a caneca da TV Reação, agora é a hora. Você tem que entrar no nosso portal, faz a sua inscrição para concorrer, entra no nosso portal lá, digita www.revistareação.com.br, você vai entrar lá, vai achar a foto da caneca, clica em cima dela e você deixa lá seu nome, telefone, e-mail, tá? Para que a gente possa te localizar, porque vai ser gerado automaticamente, quando você der ok ali, com seus dados, vai ser gerado um número para você dentro da nossa urna eletrônica. E se o seu número amanhã for sorteado 2 horas da tarde, você vai levar essa caneca para casa, a gente manda entregar para você em qualquer lugar do Brasil e do mundo, tá bom? É uma caneca de louça, aquelas assim, porcelana, né, na verdade, muito bonita, mais bonita do que essa que está na tela aí na foto, tá? Essa aqui já é um modelo novo que você vai levar para casa. É a última que a gente mandou fazer no lote de 2025, vai estar sorteando agora. Eu vou mandar fazer mais esse ano aqui para vocês, tá bom? Mas por enquanto, essa é a última. Então, se você sempre quis, se você já se inscreveu lá atrás, vai estar concorrendo também. Mas se você não se inscreveu, corre lá. E se você já se inscreveu e quer ter mais chance de ganhar, se inscreve de novo, que você concorre com mais chances de ganhar, tá bom? É isso aí, gente. Hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana com a Ivana Andrade, ela que é psicóloga, ativista de políticas públicas. Ela vai estar falando pra gente sobre encefalomielite miálgica e desautonomia. A gente vai aprender um pouco mais do que se trata, tá? É uma doença... Será que é uma doença rara? Muita gente acha que é uma doença rara, eu também, mas eu não sei, eu achava, mas eu não sei. Vamos conferir direitinho nessa entrevista, ela vai falar tudo isso também de uma campanha que ela está fazendo de conscientização que acontece em Brasília esse ano de novo, e é sobre a encefalomielite miálgica e desautonomia. E já a gente volta depois do primeiro intervalinho já com a Ivana na tela, tá bom? Vamos lá, Fast Braille Mitsubishi, a gente já volta. Conheça a maior gráfica Braille da América Latina, Fast Braille. Somos a forma mais rápida e inteligente para fazer sua empresa começar a atender de verdade pessoas cegas e com baixa visão. Acesse fastbraille.com.br, contato@fastbraille.com.br ou pelo telefone 11 98995 7033. Pensou em carro novo? Pensou no novo Eclipse Cross 2026, de 173.990 por 149.990. Preço válido para a versão Rush. Aproveite condições exclusivas para PCD. Novo Eclipse Cross. É Mitsubishi. É pra você. É isso aí, a gente está de volta aqui com a Ivana Andrade, ela que é psicóloga e ativista em políticas públicas, e a gente vai estar falando aqui com a Ivana vai estar explicando para a gente, contando mais sobre a encefalomielite miálgica e desautonomia. Ela está trabalhando em parceria com a Bendes, Associação Brasileira de Encefalomielite Miálgica e Desautonomia, e a Ivana é ativista, né, na promoção de políticas públicas voltadas a essa doença, que é uma condição crônica, na verdade, incapacitante, ainda amplamente subnotificada e subdiagnosticada no Brasil. Acredita-se que mais de 2 milhões de brasileiros convivam com a doença sem diagnóstico adequado ou acesso a acompanhamento especializado. A doença impõe severas limitações funcionais, comprometendo mobilidade, autonomia e qualidade de vida. Ivana, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu tempo, para estar explicando para a gente mais sobre a encefalomielite. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui trazendo mais informação e conscientização a respeito do tema, né? Vi que você fez a pergunta de milhões, né? Se é uma doença rara. A gente não está falando de uma doença rara, a gente está falando de uma doença comum, o que deixa a gente mais indignado, né? Porque a gente não tem nem protocolo clínico de diretriz e tratamento no Brasil.
E apesar de ter uma lei que determine que tem um protocolo desde 2023, né? Pois é, a gente não sabia, né? A gente acha que é uma doença rara, mas depois você vê os números aqui, 2 milhões de brasileiros que convivem com ela, então não é rara, né? Você estava falando do protocolo, eu te cortei, desculpa. Acredita-se que, assim, a gente não tem um protocolo clínico, né, mas acredita-se que em 80% dos casos sejam desencadeados por fatores virais. Então, ela está diretamente correlacionada com a Covid longa. A doença que a Covid longa mais se aproxima é a encefalomielite miálgica, que também é conhecida como síndrome da fadiga crônica, né? A desautonomia é uma outra doença, mas ela comumente, é muito comum que aconteça a desautonomia num contexto de paciente com síndrome da fadiga crônica e encefalomielite miálgica, que são a mesma coisa, né? Dentre os critérios de diagnóstico, tá a fadiga extrema por mais de 6 meses, mas não é aquela fadiga comum que você descansa e você recupera, é uma fadiga que te limita para além do que você estava acostumado anteriormente. Você deixa de conseguir ter atividades que você conseguia ter anteriormente, sono não reparador e mal-estar após esforço. Esse mal-estar após esforço pode ser desencadeado por esforço físico, pode ser desencadeado por fatores emocionais, ou esforço psíquico mesmo, estudar demais, escrever alguma coisa que estressa demais e tudo mais. Esse mal-estar após esforço ele pode durar por um dia, meses, semanas. É muito inespecífico, depende muito do paciente. Tem gente que fica acamado por anos, entendeu? Caramba! Dos mais de 2 milhões de brasileiros aí que a gente imagina que tenha, com base em um estudo epidemiológico que foi feito em 2009, que definiu que na cidade de São Paulo a população seria cerca de 1,6%, então a gente colocaria aí mais ou menos 2 milhões de brasileiros. A gente coloca que 25% está em condições graves. E condições graves não conseguir sair da cama, não conseguir, intolerância à luz, intolerância a ruído, alguns desenvolvem disfunção gastrointestinal, bexiga hiperativa, são sintomas bem debilitantes mesmo. A gente está falando de 500 mil pessoas. Sim. 500 mil pessoas, 25% desses 2 milhões? E o diagnóstico no Brasil, ele não é feito, não só no Brasil, né? Existe evidências científicas de que os livros de medicina abordam muito pouco a síndrome da fadiga crônica. A síndrome da fadiga crônica... É uma doença nova, então, né, Ivana? Ela não é nova. Desde a década de 60 já identificavam ela, mas sempre teve um estigma muito grande em torno da doença, talvez por esse nome, síndrome da fadiga crônica, né? É muito comum que você chegue no médico, o médico vira e fala assim para você, fadiga eu também tenho, né? Enfim, a gente passa... Né? Isso é preguiçoso. A gente passa pelo gaslighting médico, que é a violência psicológica em que você é condicionado a desacreditar do seu próprio corpo, né? Então, a vivenciar o gaslighting médico é muito comum na situação desses pacientes. A gente está falando de uma doença que afeta 3 vezes mais mulheres do que homens. Então isso aumenta o estigma também, né? Porque sempre quando a tendência é que a mulher vá no médico e é frescura, mas se for o homem indo no médico não é frescura, né? Então, assim, mulheres, assim, a gente tem um histórico de que mulheres não são tão estudadas como os homens, né? Em pesquisas clínicas e tudo mais. Atualmente eu estou fazendo mestrado na Unifesp, no Hospital São Paulo, com o intuito da gente fazer um estudo epidemiológico da doença no Hospital São Paulo, porque o estudo que a gente tem no Brasil, ele é de 2009 e ele está com critérios ultrapassados. E não tinha Covid até então, né? E não tinha Covid. Acredita-se que o Covid pode ter aumentado em até 50% esse número.
a gente está fazendo um estudo epidemiológico nesse momento e tentando dar mais fundamentação para ver se o Ministério da Saúde toma alguma ação diante disso, né? A gente não tem centro de referência no atendimento desses pacientes. Os profissionais da saúde, eles não recebem informação específica sobre essa doença, tanto é que não tem nem a literatura é muito escassa sobre síndrome da fadiga crônica, e o estigma faz com que isso não seja abordado nas instituições de ensino. Então, pouco se fala na síndrome da fadiga crônica, é muito raro você encontrar um médico que entenda sobre o assunto. Eu levei 20 anos para encontrar uma médica que se dedicou... Eu tenho. Eu levei 20 anos para encontrar uma médica que se dedicou a estudar a doença, e assim, é uma doença invisível, né? Você olha para mim e você pensa que eu não tenho nada, mas eu passo a maior parte do tempo na cama. Eu passo a maior parte do tempo na cama por causa de cansaço, fadiga. Como eu estou fazendo mestrado, eu trabalho em média 20 horas semanais, e o restante eu fico fazendo as coisas da minha cama, porque eu tenho alteração cardíaca, sudorese, náusea, me dá uma exaustão extrema. Eu tenho períodos em que meus batimentos chegam a 160 só de ficar em pé. Então, assim, é uma doença invisível, né? E é uma doença que eu levei 20 anos para chegar no diagnóstico, né? E eu só consegui perguntar, você demorou 20 anos para descobrir que tinha. Eu imagino o seu sofrimento deve ter passado por inúmeros médicos, por inúmeras baterias de exame, e sem descobrir o que você tinha, né? Sim, e eu ouvi coisas absurdas do tipo, porque apesar da dor não ser um critério obrigatório de diagnóstico, pode acontecer na doença. Então, às vezes eu tenho dores. E eu já ouvi, e ainda mais quando eu passo muito tempo sentada, e eu já ouvi de médicos do tipo, evita de sentar se você sente dor, né? Médicos que viravam e falavam assim, não, mas qual que é o seu problema? Eu virava assim, meu problema são os sintomas. Aí eles viravam e falavam, não, mas para além dos sintomas, você brigou com o namorado? Ai, meu Deus. Eu tenho conhecidas que já escutou que isso era falta de homem. Nossa. Entendeu? Então, assim, isso a gente chama de gaslighting médico, é essa violência psicológica que os pacientes sofrem, né? Enfim, mas no ano passado eu fiz uma manifestação em Brasília. Essa manifestação, eu quero que você fale, a gente vai falar no segundo bloco sobre a manifestação. Eu queria explorar um pouquinho mais essa questão sem problemas. Da doença e do que você sente e tal, porque você deve ter passado por vários tratamentos errados, né? Devem ter diagnosticado você de várias outras coisas, você deve ter tomado remédio para um monte de coisa de forma inútil, que não era para isso, e durante esses 20 anos, meu Deus, o que deve ter de gente que deve estar passando pelo que você passou nesses 20 anos, passando agora, nesse exato momento, deve ser muita gente, né? Deve ser muita gente, e assim, uma das suspeitas da minha médica é que o fato de eu ter tomado muitos remédios desde a minha adolescência, talvez tenha afetado as minhas mitocôndrias, o que possivelmente pode ter piorado meu quadro clínico. Você deve ter tomado remédio errado, né, para coisas que não tinha nada a ver do que o seu tratamento de verdade. Sim, é muito comum que confunda com questões psicológicas, né? Então eu passei minha adolescência assim, acreditando que era tudo depressão, que era tudo ansiedade, mas assim, eu saía, por exemplo, ia viajar com a minha família, eu via todo mundo querendo fazer aqueles passeios e tal, e eu sentia um cansaço, parecia que meu corpo precisava ficar deitado. Eu tinha vontade de ir, mas parecia que meu corpo queria deitar, entende? É como se você não conseguisse manter seu corpo. E ninguém entendia muito bem o que era aquilo. Os médicos falavam que era depressão. Eu acreditei por muitos anos que fosse única e exclusivamente depressão, que eu era depressiva, que eu era depressiva, que eu era preguiçosa, que eu ia passar o resto da minha vida tendo preguiça. Enfim, você é convencido a isso, né? E na verdade, existe todo um contexto em que já conseguem evidenciar alterações fisiológicas, né? Por exemplo, a Unifesp é a única universidade da América Latina que tem o ICE-PET. O ICE-PET é um exame que tenta compreender se o problema é no coração, no pulmão ou muscular periférico.
E a maioria dos pacientes que têm síndrome da fadiga crônica, eles evidenciam uma alteração muscular periférica. O que aconteceu no meu exame? Assim, eles colocam um catéter no seu coração, um catéter no seu pulmão e colocam você para fazer bicicleta para entender o que acontece com o seu corpo na hora que você tem esforço físico. Porque a maioria dos exames que você faz parado, você faz deitado, você faz, enfim. Então, ele não vê o que acontece com o seu corpo quando você tem esforço, né? Porque aí, quando você faz o ICE-PET, quando eu fiz o ICE-PET, evidenciou que meu ventrículo direito chega praticamente a 0 de fluxo sanguíneo quando eu estou em esforço. E eu tenho baixa oxigenação muscular também. Isso não é um biomarcador, isso não é uma coisa que define especificamente o diagnóstico e que dá para compreender qual é a fonte da doença. Mas isso ajuda a compreender que há alterações fisiológicas de fato e que esse corpo não está funcionando como deveria funcionar. Esse exame só tem na Unifesp e, inclusive, é realizado pela equipe da minha orientadora de mestrado e tudo mais. Só que ele não está acessível no SUS, ele ainda nem está na tabela do SUS, entendeu? Ele é exame... Eu ia te perguntar isso, se é um exame que já está no SUS, se o pessoal do SUS está preparado para diagnosticar direitinho, e se você, nesse seu trabalho que você está fazendo agora lá no Hospital São Paulo, se você está se deparando com pessoas com o mesmo caso que o seu. Eu já sou ativista por políticas públicas já tem alguns anos, então muitas pessoas já me procuraram se identificando com sintomas e a partir de mim, com a indicação da médica, chegaram ao diagnóstico. Esse exame não está disponível no SUS, né? A grande parte dos médicos não estão capacitados a fazerem diagnóstico, nem tratamento e nem acolhimento desses pacientes. É uma doença multissistêmica que precisa de uma equipe multidisciplinar e, assim, eu levei 20 anos para chegar num diagnóstico, mas eu tive condições de pagar médicos particulares. A minha médica hoje é particular, eu tenho condição de pagar minha médica hoje. Mas isso não está acessível no SUS para todo mundo. E a minha luta por políticas públicas começa a partir daí, porque eu comecei a entender que ninguém merecia passar pelo gaslight que eu vivenciei. O gaslight é enlouquecedor, porque você está sentindo o seu corpo está comunicando com você, está virando e falando, está errado, seu coração está acelerado. E assim, batedeira é o quê? Ansiedade, né? Para todo médico é ansiedade. Enfim, e você começa a, evidenciar que você começa a sentir aqueles sintomas, aquele tanto de sintoma, e você vai no médico, o médico vira e fala, não, coisa da sua cabeça, isso é falta de homem. E te dá um antidepressivo, né? ou então te indica um homem, né? Enfim, como se homem fosse a cura para os problemas. Mas... eu fiquei 20 anos nesse processo, pensa. Então você vira e fala assim, eu tô ficando doida, porque eu tô sentindo o meu corpo. Pois é. Então, quando você chega nesse diagnóstico, apesar de ser um diagnóstico, você respira fundo e vira e fala assim, poxa, eu não era louca. Exatamente. Nunca fui louca. Acho que é um alívio. Essa médica que você fala, ela é de São Paulo mesmo, você também é de São Paulo? Eu sou de Goiânia, mas eu vim para São Paulo para fazer o mestrado. Ela é minha orientadora, ela virou minha orientadora de mestrado para a gente fazer o estudo epidemiológico, porque também ela é daqui de São Paulo. Porque também é muito difícil você achar orientador disposto a seguir uma linha de pesquisa que ainda não foi iniciada. Entendeu? Então, como ela se interessou muito pela doença e começou a estudar a doença, ela topou fazer o estudo epidemiológico no Hospital São Paulo. Ela chama doutora Eloara Campos, ela é pneumologista, ela é professora no Hospital São Paulo e atende no Sírio-Libanês também. Ela, apesar de ser pneumologista, ela trabalha com fisiologia do exercício.
Então, ela tenta entender essa perspectiva de intolerância ao exercício, né? Por que algumas pessoas têm intolerância ao exercício, ao esforço e tudo mais. E ela tem se dedicado bastante ao tema, acompanhado os avanços clínicos e científicos lá fora. Recentemente, o Dr. Rudolf Oliveira, que também é meu orientador na Unifesp, que foi o cara que trouxe o iSPET para o Brasil, ele fez um projeto sobre Covid longa. Então, ele trouxe o iSPET para o Brasil e fez a iSPET com esses pacientes de Covid longa. E os pacientes com Covid longa tendem a demonstrar as mesmas alterações que o paciente com síndrome da fadiga crônica, que é uma alteração muscular periférica. Então, assim, e eu já vi médico, neurologista, que dá aula na universidade, virando e falando assim, síndrome da fadiga crônica, se foi antes da pandemia, é psiquiátrico, se foi depois da pandemia, é neurológico. Como se não existissem doenças virais antes disso, antes da pandemia. E assim, a suspeita é que seja uma doença pós-viral, né? E a gente está num país tropical, pensa, dengue, chikungunya, diversas outras doenças que podem desencadear. E o pessoal em situação de vulnerabilidade, que está tendo alagamento e que tem um índice maior de dengue naquela região, e não sei o quê, possivelmente tem uma propensão maior também, né? E como que ele vai chegar num diagnóstico? Me explica, sabe? Se não tem informação dos profissionais da saúde. Mas eu tive brigas, assim, não vou dizer brigas, mas tentativas de articulações com a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, porque lá eu consegui implementar a lei que institui políticas públicas para esses pacientes. Eu tentei com que essa lei fosse implementada, mas apesar deles falarem que eles fizeram um protocolo de diretrizes de tratamento e que isso já está efetivo, não conheço ninguém no CRER, que eles falam que é o centro de atendimento que tecnicamente atenderia esses pacientes, desde trabalhadores a pessoas que tenham conseguido ser atendidos ou tenham recebido alguma informação sobre síndrome da fadiga crônica. Eles não implementaram a lei. Tive articulações com o Ministério da Saúde, tive uma reunião com a ministra da Saúde, com a doutora Nízia, que se mostrou aberta a investir no Hospital São Paulo como o primeiro centro de referência, uma vez que o Dr. Rudolf fez PhD em Harvard com o Dr. David Sistrom, que é uma das maiores referências no tema no mundo, né? E teve essa convivência diária e ela topou investir no Hospital São Paulo. Só que antes dela conseguir fazer esse investimento, houve uma transição e mudou para o Padilha, né? Eu ainda não consegui me reunir com o Padilha, infelizmente, e queria muito, porque a equipe que está articulando com a gente desde a Anísia, eles só estão procrastinando. São reuniões atrás de reuniões em que não tem propostas efetivas, né? E eu não sei se você ouviu falar da lei de fibromialgia, a recente lei de fibromialgia. A recente lei de fibromialgia, se você pegar o caput dela, está escrito assim: síndrome da fibromialgia, fadiga crônica, síndrome da dor complexa regional e doenças correlatas. Ela envolve uma amplitude de doenças muito maior do que a síndrome da fadiga crônica, do que a fibromialgia e do que a própria síndrome da fadiga crônica. O que é doenças correlatas? Qual que é a expansão desse termo, né? Tem dor complexa regional também. Então, assim, ela está sendo amplamente divulgada como síndrome, como a lei da fibromialgia. Mas existe uma amplitude de doenças envolvidas que deveria estar sendo divulgada também, porque do mesmo jeito que os fibromialgicos têm direito de saber que a doença deles tem uma lei específica, qualquer outra pessoa que esteja envolvida nessa doença, nessa lei, também tem o direito. Com muito custo, eu consegui ser incluída na audiência pública que ia ser realizada em Brasília em novembro do ano passado, sobre a lei da fibromialgia. Eu tive que articular com a deputada Tabata Amaral, que me colocou na audiência pública, porque eles iam falar na audiência pública só sobre a fibromialgia. E eles falaram sobre a fadiga?
Então, eu consegui ser inserida pela deputada Tabata Amaral e consegui inserir a doutora Eloara Campos para falar sobre a síndrome da fadiga crônica. Acabou que no final eles articularam um outro médico para falar sobre síndrome da fadiga crônica, mas na pauta na pauta do Congresso, do Congresso lá, você vê que esse médico não estava previsto, entendeu? Depois que eu articulei, que eles inseriram. Mas mesmo assim, inseriram síndrome da fadiga crônica. Eles falaram muito superficialmente sobre dor complexa regional e as doenças correlatas. Foram silenciadas. Isso, né? Foram silenciadas. São, né? Se não está escrito não tem ali... uma lista. Não tem uma lista. Então, assim, eu tenho essa atividade por políticas públicas já há algum tempo, reuniões com o Ministério da Saúde, reuniões com a Secretaria de Estado de Goiás. A gente já conseguiu dar andamento, porque a gente tem um projeto de lei nacional que está em tramitação no Congresso para instituir políticas públicas específicas para a síndrome da fadiga crônica, né? Sem ser esse da fibromialgia. Uhum. E a gente já conseguiu replicar ele em alguns estados e municípios. Recentemente consegui replicar ele no município de São Paulo. Ele está em tramitação na Câmara dos Vereadores aqui. Legal. Ele já foi sancionado em Goiás, ele já foi sancionado no Distrito Federal, ele já foi sancionado em alguns estados que eu não vou lembrar de cor aqui agora, mas ainda assim, nenhuma dessas leis foram implementadas. Elas foram sancionadas. É um trabalho de formiguinha, né? É um trabalho de formiguinha e acho que precisaria ter uma movimentação nacional para que outras pessoas que também têm a fadiga crônica se juntassem a você para poder fazer um volume, né? Fazer uma força maior. E é por isso que você faz esse movimento, que você faz a manifestação, né? A gente vai falar disso agora, só vou entrar no intervalinho. Nissan, New Kicks e Evolução, que são nossos apoiadores, e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre essa manifestação que você faz, que é para chamar a atenção da imprensa, da sociedade e, de repente, até juntar mais gente para esse trabalho que você faz, né? Vamos lá. Vamos lá. O novo Nissan Kicks está simplesmente sensacional. Inovador, moderno e com condições especiais para as pessoas com deficiência. Com porta-malas de 470 litros. Mais espaço e conforto para você. E ainda um conjunto de telas incrível. Vá até uma concessionária Nissan e agende o test drive. Nissan, mobilidade para todos. Evolução, isenções para pessoas com deficiência, desde 2001. IPI, ICMS, IPVA, rodízio, assessoria completa. Siga a gente no Instagram, anota aí. @Evolução Isenções, sem os acentos. Estamos em 2 endereços para te atender, em Mogi das Cruzes e São Paulo capital. Anote os telefones: 11 9 4746 4338, 11 9 4011 7688. Evolução Isenções. A gente está conversando aqui com uma ativista muito, assim, uma lutadora, né? A Ivana Andrade, que ela batalha aí ela é psicóloga, ela é ativista em políticas públicas e ela trabalha aí pela encefalomielite miálgica e desautonomia, na verdade, síndrome da fadiga crônica. Eu acho que até um nome mais fácil, né? Para que a gente possa chamar. Me fala da manifestação que você faz, se você já tem mais gente com essa, que assim como você tem a doença, convive com ela, e se já tem mais gente atuando contigo, e se você já fez uma manifestação ano passado, foi a primeira? Conta um pouquinho pra gente. Essa manifestação, ela já acontece há alguns anos em vários lugares do mundo. Já fiz, enfim, nos Estados Unidos, em Londres, na França, eles colocam sapatos para representar os pacientes. Como eu te disse, uma das a característica mais marcante da encefalomielite miálgica, da síndrome da fadiga crônica, é o mal-estar após esforço. Então, assim,
eu passar a manhã inteira no hospital, porque eu trabalho no hospital, faz com que eu passe o resto do dia na cama. Então, você paga um preço pela atividade que você tem, que você faz, né? Então, geralmente eles colocam sapatos, ainda mais para representar os pacientes que não conseguem sair da cama. A gente tem um paciente em Brasília, que ele perdeu toda a musculatura dessa região, ele não consegue conversar mais, ele não consegue deglutir, ele se alimenta por sonda, ele é um paciente muito grave. Então, assim... Ela é degenerativa também, não? Ela é degenerativa? É uma coisa que está em fase de pesquisa, mas a princípio diria-se que não. Mas pode ser que você desencadeie uma crise e agrave seu quadro clínico pelo seu esforço, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, tipo assim, você passou a vida inteira indo em médico, que dia que o médico não mandou você forçar a fazer exercício físico? Então, assim, a tendência é que eles forcem você a fazer exercício físico, mas se você passa do limite do seu corpo, você pode desencadear uma crise e ficar mais de anos na cama. E já tem demonstrações de relatos de pacientes em estudos científicos trazendo essa piora clínica. São pesquisas iniciais? São pesquisas iniciais, mas são relatos de pacientes trazendo essa piora clínica, né? Mas sobre a manifestação, então eles colocam sapatos para representar esses pacientes que não podem fazer presente e colocam cartas em cada pé de sapato, fotos dessas pessoas antes e depois e tudo mais. E no ano passado foi a primeira vez que eu consegui fazer essa manifestação efetivamente, eu fiz na esplanada dos ministérios, a gente conseguiu mais de 950 pares de sapato para representar os pacientes. E essa manifestação foi muito difícil de fazer, fomos eu, a Priscila, com o apoio da Bendes, a Priscila também é paciente, só que ela tem um quadro mais grave que o meu, então depois que a gente voltou da manifestação, a Priscila ficou meses de cama, e assim, a gente organizou tudo, foi para lá, fez a manifestação, a gente foi chamado pelo Ministério da Saúde no dia da manifestação, mas só foi mais uma reunião burocrática de enrolações, em que eles não sabiam dizer nada, falar nada, e que nunca tomaram medidas efetivas, né? Porque o ideal seria a gente ter um centro de referência ou um departamento de atenção especializada. Por exemplo, a gente já tem no Hospital São Paulo um ambulatório de Covid longa. Se a gente conseguisse receber verba do governo para a gente estabelecer o ambulatório de síndrome da fadiga crônica junto com o ambulatório de Covid longa, a gente poderia ter equipe multidisciplinar, condição de diagnóstico, condição de um acolhimento melhor desses pacientes. Só que a gente não tem verba para equipe multidisciplinar. A gente não tem, porque como é uma doença multissistêmica, não tem como você não tratar de forma multidisciplinar, entendeu? E isso é muito complicado. Então, a gente fez a manifestação, né, e esse ano a ideia é repetir a manifestação, tentar conseguir mais de 950 pares de sapato, né, a gente está tentando parcerias com associações, com instituições de ensino, com empresas de fabricação de sapato, porque algumas empresas, às vezes o sapato não atende o critério de qualidade, eles não vão usar, a gente recebe esses sapatos, e todos os sapatos, após o ato, são doados para pessoas em vulnerabilidade que estejam na periferia ou em algum contexto em que eles não tenham condições de comprar os próprios sapatos. A gente tenta fazer um ato já tentando pensar num coletivo, não só nos pacientes com síndrome da fadiga crônica e desautonomia. E agora, né, a sua manifestação, pelo que eu estou vendo aqui, é 14 de maio, é isso? Isso, dia 14 de maio, a partir das 8 horas, na esplanada dos ministérios. A gente está articulando com o PSB para ver se a gente pode usar a sede deles para receber esses sapatos, mas aqui a gente em São Paulo, também... Ou em todos os escritórios pelo Brasil? Em Brasília. A gente está articulando em Brasília, mas de qualquer forma, a pessoa pode também, por exemplo, vamos supor, se for uma empresa que tiver uma quantidade...
reunir os funcionários para doar sapato que não usa mais e tudo mais. Se eles conseguirem arrecadar esses pares de sapato, independente de ser São Paulo, Brasília, Goiânia, a gente vê uma forma de mandar esses sapatos lá para Brasília. Por transportadora para Brasília, que a gente está articulando uma sede para receber esses sapatos de forma efetiva. O meu Instagram está aí na tela, né? As pessoas que tiverem com dúvidas podem entrar em contato comigo. A gente está bem no início de começar a divulgação, porque agora que saiu a aprovação da Secretaria de Segurança do DF para autorizar, né? E tudo isso tem que ser formalizado. Agora que saiu a autorização, então agora que a gente vai começar a divulgação massiva, vocês podem entrar em contato comigo e ver como é que a gente pode fazer para direcionar esses sapatos para Brasília e a gente conseguir fazer um ato aí com mais de 950 pares e quem sabe a gente consiga chamar a atenção do Poder Executivo em prol desses pacientes. Porque a gente está falando de uma doença que, se ela for diagnosticada cedo, o prognóstico dela é melhor. A gente evita que esses pacientes talvez cheguem num quadro tão severo como alguns chegam. Exatamente. E, dia 14 de maio é uma quinta-feira, né? Dia 14 de maio é uma quinta-feira, em Brasília. Quarta-feira? Peraí, deixa eu ver aqui, tô com o calendário na mão aqui. 14 de maio, quinta-feira. Peraí, rapidinho. Não, então, no dia 13, eu falei errado, desculpa. É dia 13? Cognitivo. Dia 13. Então tá, então porque vamos lá. É na quarta. Então é isso, dia 13 de maio, dia inclusive da abolição, né, da escravatura. Dia 13 de maio, numa quarta-feira, lá em Brasília, a partir das 8 da manhã, é isso? A partir das 8 da manhã, na esplanada dos ministérios. Então, você que tem a doença ou conhece alguém que tenha esses sintomas, eu acho que seria legal se você puder ir até Brasília e participar também. Acho que não adianta só a Ivana, a Priscila e meia dúzia ali fazerem essa manifestação e só estar lá os pares de sapato, né? Eu acho que quanto mais pessoas puderem estar lá participando, ajudando a Ivana nessa campanha, ajudando a Ivana nessa luta, muito melhor, né, Ivana? Então, acho que quanto mais pessoas puderem se engajar, tá aqui na tela, @Ivana Andrade, @Ivana Andrade. Por favor, gente, entre em contato com a Ivana. Vamos fazer crescer isso aí, né? Vamos fazer essa massa criar corpo, porque só assim eu acho que o governo vai dar atenção e dar mais, dar atenção que precisa, porque tá tão fácil. Você já tem no Hospital São Paulo toda essa equipe engajada nisso, já tem a Ivana, já tem ali a Covid longa. Poxa, não tá difícil de se montar ali um polo de estudo para que a coisa comece a tomar corpo e realmente, né, tem o diagnóstico, comecem a divulgar mais. Acho que a imprensa também, né? O ano passado você teve presença da imprensa na manifestação? Eu tive presença da Globo, a gente teve presença da Globo, do Metrópolis, de algumas imprensas, sim. A gente ainda não tem nada combinado com nenhuma imprensa nesse momento, inclusive aproveito a situação para convidar a imprensa para comparecer lá, né? E nos auxiliar nesse processo de conscientização, né? Porque, queira ou não, os gastos públicos de não se olhar para uma doença são muito maiores do que se olhar para ela. Exato. Porque você diminui força de trabalho, né? Porque um paciente que tem condição grave não consegue trabalhar. Você tem gastos de exames repetidos em busca de um diagnóstico que não se encontra. Você tem um desperdício do dinheiro público muito grande, e existem estudos mostrando isso. Então, em relação à síndrome da fadiga crônica. Então, é importante chamar a atenção do Estado para essa perspectiva e que a gente comece a atuar em prol desses pacientes e tentar evitar que eles cheguem numa condição severa. Isso aí, Ivana, muito obrigado pela sua participação. Eu quero te agradecer demais. E, gente, tá aqui, Ivana Andrade, @Ivana Andrade. Vamos entrar em contato com a Ivana, vamos juntar sapato, vamos ajudar a Ivana a divulgar isso. E você que é da imprensa, eu sei que tem muitos colegas nossos que assistem aqui, vamos ajudar a divulgar. Vamos ajudar a divulgar, porque é um caso muito sério e muita gente está sofrendo com a síndrome da fadiga crônica sem saber o que tem, como a Ivana ficou há 20 anos aí procurando. Ivana, muito obrigado, viu, pela sua participação com a gente aqui. Muito obrigada pela oportunidade, eu só tenho a agradecer e
mais uma vez, obrigada. Valeu, obrigadão. Gente, a gente vai para o intervalinho rapidinho, a gente volta, porque tem mais um recado para dar para vocês sobre a campanha mundial também do rim. Então vamos lá para o intervalinho com o recadinho da Tropical FM e a gente já volta para cá. Vamos lá. Na Rádio Tropical FM 107,9, várias vezes por dia durante a programação, você escuta o Momento Inclusão, com Rodrigo Rosso, do Sistema Reação. Tudo sobre o universo da pessoa com deficiência. Então sintonize, ouça, participe, avise aos amigos. Acesse radiotropicalfm.com.br. Na Tropical é mais legal. É isso aí, pessoal. O recado é rápido agora, é sobre a campanha do Dia Mundial do Rim, que vai acontecer em 12 cidades brasileiras. Esse mês de março, Vozes do Advocacy, que integra 28 organizações de diabetes pelo país, promove a campanha do Dia Mundial do Rim em 12 cidades brasileiras. Atualmente, o país conta com mais de 172 mil pessoas, pacientes em diálise, sendo que 85% desse pessoal está sendo atendido pelo SUS. Desses aí, 94%, quase 97%, quase 95% realizam hemodiálise. O estudo da Sociedade Brasileira de Nefrologia analisou 31 unidades privadas com mais de 1.000 sessões por mês, adotando metodologia técnica rigorosa de custeio por absorção. A iniciativa da campanha tem o intuito de disseminar informações sobre a doença renal para profissionais de saúde e população em geral, com foco na prevenção, diagnóstico precoce e tratamento. A doença renal crônica é um fator determinante para uma pessoa desenvolver doenças cardiovasculares, responsável por 30% de todas as mortes no mundo. Olha só como é sério. A Organização Mundial da Saúde avalia que no mundo inteiro ela afete 10% da população. Outras estimativas indicam a prevalência global da doença renal crônica em 14% da população e 36% de grupos de risco. No Brasil, a prevalência estimada pelo critério laboratorial em adultos é de quase 7%, triplicando indivíduos com mais de 60 anos. Olha só. Então, gente, olha, com o tema Cuidar de Pessoas e Proteger o Planeta, a iniciativa tem o intuito aí de levar a reflexão sobre a necessidade de uma política pública de saúde inclusiva e sustentável. Então, anota aí no nosso portal, tem todas as datas, todo o detalhamento, tudo bonitinho. Eu vou passar aqui as datas rapidinho para vocês, mas vai lá no nosso portal, quem está interessado, www.revistareação.com.br. Olha, dia 7 de março, no Instituto ADIF, lá em Foz do Iguaçu, vai ter evento lá também. No dia 10 de março, das 15 às 18 horas, vai ser na Associação Cearense de Diabéticos e Hipertensos, ali no Shopping Benfica, em Fortaleza. Nos dias 12 e 13 de março, vai ter atividade do Vozes do Advocacy, ali em Brasília, na Câmara dos Deputados. Eles vão iluminar a Câmara dos Deputados nas cores verde e azul, nas cores azul e vermelho, dias 12 e 13 de março, para chamar a atenção, além de ter lá uma sessão solene na Câmara dos Deputados também. No dia 12 de março, lá em Vitória da Conquista, na Bahia, a ADH Conquista também vai promover teste de creatina, um monte de coisa. Então, todas essas datas, esses locais que eu estou falando, vão acontecer atividades o dia todo. No dia 12 de março também, das 8 às 14 horas, na Associação dos Diabéticos de Tangá, no Rio de Janeiro, também vai acontecer uma atividade por lá. Dia 12 também de março, das 8 às 16 horas, em Chapecó, Santa Catarina, na Associação dos Diabéticos e Hipertensos também. Então você vê que simultaneamente no Brasil inteiro, 12 cidades vão estar trabalhando em cima aí, em prol do Dia Mundial do Rim. No dia 12 de março também, olha, em Florianópolis, também em parceria com a Parsc, um evento vai proporcionar aferição também de pressão arterial e muitos testes lá, vai ser bem legal. Dia 12 de março também, em Santa Bárbara do Oeste, promove a campanha lá do mês mundial do rim na clínica Ultra Clean, em Santa Bárbara do Oeste, bacana, no interior de São Paulo. Dia 14 de março, na Associação Botucatuense de Assistência ao Diabético, lá em Botucatu, com o Departamento de Nefrologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu. Bem bacana também, gente. Dia 14 de março, também na Associação dos Diabéticos do Espírito Santo, lá em Serra, no Espírito Santo, também vai estar acontecendo atividade. No dia 19 de março, em Birigui,
no interior de São Paulo também, em Birigui, 19 de março, e por fim, dia 27 de março, das 8 ao meio-dia, em Petrolina, em Pernambuco, ali na AME Lia Bezerra. Então, gente, olha, muita coisa acontecendo, essas atividades todas no Brasil inteiro. Tem o apoio da AstraZeneca, da Bayer e da Vantive. E mais informações, entra no portal aí do Vozes do Advocacy, aí no Instagram, nas redes sociais, @Vozes do Advocacy, lembrando que é com Y no final, tá bom? Então é isso, gente, dado esse recado aí do Dia Mundial do Rim, todas essas atividades do Vozes do Advocacy, a gente fica por aqui, você fica aí com o recadinho da Biomob e a gente volta amanhã, ó, com o sorteio da caneca da TV Reação. Tchau, tchau. Se é acessível, tá no app da Biomob. Descubra lugares, serviços, produtos e até vagas de emprego com acessibilidade comprovada, mapeados por quem entende do assunto. É autonomia na palma da mão. Confira as funcionalidades do app, consulta e avaliação de locais acessíveis, navegação assistida, notícias sobre acessibilidade, vagas de emprego e muito mais. Acompanhe as novidades em nossas redes. Anota aí, no Instagram e no Facebook, Biomob Guia. Biomob, equidade e inovação.